Olá pessoal, essa videoaula foi desenvolvida para ser um material didático de fácil acesso e interpretação para todos. Nela, nós vamos tentar explicar o que é o mapeamento genético. O nosso grupo é composto por mim, Carla Jéssica, e também pela Rosiane, pela Verônica, pela Maria e pela Tanara. Esperamos que vocês gostem da nossa apresentação. Mapeamento genético, o que é? É o posicionamento linear dos genes nos cromossomos, ou a determinação dos genes conforme a distância entre um gene e outro. Aqui a gente tem um cromossomo que está representado de rosa, e nesse cromossomo rosa nós temos também algumas linhas verdes. Essas linhas são os genes, estão aqui representando os genes de uma forma linear e totalmente organizadas. Se vocês forem prestar atenção, tem o gene aqui e o seu par logo aqui, e assim sucessivamente. Para a gente entender melhor o que é o mapeamento genético, também temos que entender quem foi Thomas Hunt Morgan, que foi um pesquisador que se destacou devido ao seu trabalho com a Drosophila, que é essa mosquinha aqui, que é a chamada mosca de fruta. E esse trabalho dele levou ele a receber o Nobel de Fisiologia e Medicina em 1933, por provar que os cromossomos são portadores de genes. Ele estudou a hereditariedade com essa mosquinha e uma equipe de alunos, fazendo experiências com ela que comprovaram as teorias de Mendel e permitiu assim determinar os princípios da genética. Ele comprovou a realidade dos genes como elementos corpóreos de localização específica nos cromossomos. Então ele comprovou que os genes pode ser encontrado no cromossomo. Por isso que ele é tão importante. Aqui a gente tem a experiência dele com a Drosophila. Aqui nós temos uma fotinha da Drosophila. Ele tentou cruzar duas espécies durante 2 anos, mas ele não teve sucesso. Então, em 1910, ele notou uma mutante macho que tinha os olhos brancos. Está aqui. É uma mutante macho com os olhinhos branquinhos, diferente das demais, que as demais tinham os olhos vermelhinhos. Depois disso, ele cruzou esse macho de olhos brancos com uma fêmea de olhos vermelhos, mas a descendência tinha todos olhinhos vermelhos. Então, ele concluiu que alguns traços estão relacionados ao sexo do indivíduo. Essa característica provavelmente era transportada pelos cromossomos sexuais. Qual característica? A característica da cor dos olhos. Ela era provavelmente transportada pelos cromossomos sexuais. E outros genes, provavelmente, também eles seriam transportados por cromossomos específicos. Então, cada gene tinha sua função. Então, para a gente construir um mapa genético, é necessário que a gente tenha 2 princípios básicos. Os genes se dispõem linearmente ao longo do cromossomo. A permutação, que ocorre em qualquer ponto do cromossomo, independentemente. Portanto, quanto maior a distância entre 2 genes, maior será a probabilidade de ocorrer permuta entre eles. Logo à frente a gente vai estudar o que é permuta. Por outro lado, entre genes próximos diminui a probabilidade de permuta. Então, só guardem isso. Quanto maior a distância entre 2 genes, maior será a probabilidade de ocorrer permuta entre eles. Vamos repetir novamente. Quanto maior a distância entre 2 genes, maior será a probabilidade de ocorrer permuta entre eles. Gravem também isso aqui. Entre genes próximos diminui a probabilidade de permuta. E são as 2 coisas que a gente vai utilizar no decorrer da nossa aula. Bom, o que é permuta? A permuta é o chamado crossover. Ninguém sabe o que é isso. Crossover, a gente tem aqui 2 cromossomos homólogos diferenciados, então eles decidem que um dia eles querem ter uma variabilidade genética. Então, um bota a perninha para cá, o outro bota a perninha para lá, e eles trocam genes. Olha só, um gene longe do outro. É quando ocorre a permuta. Se o gene tivesse próximozinho assim, não ia ter como ocorrer essa troca de perninhas. Vocês veem que aqui o vermelho que vem para cá,
ele já sai com o material genético do azul, e o azul que vem para cá depois, ele já vem com um pedaço do material genético do vermelho. Então isso traz a variabilidade genética. Se isso não acontecesse, se o crossover, a permuta não acontecesse, provavelmente nós seríamos todos clones um do outro, um com a cara do outro. Olha só. Então vamos lá. Para a gente fazer uma conta sobre permutação, geralmente a gente procura saber a taxa da permutação, que é determinada pela soma da porcentagem dos gametas recombinantes. O que é isso? Novamente, nós temos aqui aquele primeiro cromossomo. Então, ele diz assim, só para relembrar, a taxa de permutação, quanto mais baixa a taxa de permutação, menor a distância. Então, entre esse e esse aqui, a taxa de permutação ela é baixa. E entre esse e esse aqui, a taxa de permutação é alta, porque eles estão longe um do outro. Então, a distância também é alta. Então, vocês veem que tem uma ligação entre a distância e a taxa de permutação. Bom, então convencionou-se que a frequência da permuta entre dois genes é igual à distância que os separa no cromossomo. Por exemplo, se a porcentagem, a frequência de permuta entre dois genes for igual a 5%, eles distarão de 5 unidades no mapa genético. Ou seja, essas unidades dele, essas 5 unidades, elas são representadas hoje por uma unidade chamada de morganídeo. Em homenagem lá ao Tom, nós temos aqui um exercício que diz assim: os locos gênicos A e B se localizam em um mesmo cromossomo, havendo 10 unidades de recombinação morganídeos entre eles. Supondo que o cruzamento A-B por A-B com o A-B e o A-B, qual será a porcentagem de indivíduos A-, B-B na sua descendência? E qual será a porcentagem de indivíduos A-, B-B? Então vamos lá, primeira pergunta: qual será a porcentagem dos indivíduos A-, B-B na descendência? Então aqui, quando nós falamos de distância, lembre-se sempre, quando falamos de distância entre genes, se a gente fala, por exemplo, que é 10 organismos, é o mesmo que dizer que a frequência de recombinação deles é igual a 10%. Ou seja, 10% da frequência entre eles de recombinação. Sendo assim, nós temos 90% do total. Calma aí, deixa eu fazer 90%. 90% do total de descendentes possui genótipos iguais. Então, vou botar aqui 90% dele tem genótipos iguais aos parentais. E aí a gente divide igualmente. Essa divisão vai ser igual a 45% para cada. Então, 45% deles vai ser Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, e os outros 45%, deixa eu arrumar esse quadro aqui que tá muito feio, vão ser também Azinho, esse é o Azinho, Azinho, Bezinho e Bezinho. Tá aí essa é a resposta da primeira questão. Vamos agora tentar passar para a segunda pergunta, que diz assim: qual será a porcentagem de indivíduos Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho? Então vamos começar. Já que 5% lá da questão são Azão, Azão, Azinho, Bezinho e Bezinho, eles se referem aos recombinantes.
aos genes recombinantes, quando houve lá aquele crossover over. Tá aqui, isso aqui é recombinante. Nesse caso, houve a recombinação, né, entre o A e o B. Então, a gente vê que nos genótipos parentais, eles só eram encontrados as combinações de Azão e Bzão e Gazinho, esse é um Azinho, e um Bzinho. Então, os 5% restantes equivalem aos combinantes, no caso, que é o Azinho e o Bzinho, no qual ocorreram as recombinações. Então, aqui a gente vai falar também um pouco sobre o projeto Genoma Humano, que ele tem por finalidade identificar o locus, o gene no caso, causador de uma doença hereditária ou genética. Para que vocês entendam melhor, eu trouxe um vídeo para melhor especificar isso aqui, o que é o genoma humano, para que ele serve e qual a importância do mapeamento genético nesse projeto, que é de tamanha importância para a humanidade. O projeto Genoma Humano é uma colaboração de cientistas do mundo inteiro com o objetivo de desvendar o código genético. A ideia do projeto Genoma Humano surgiu em 1969, quando o homem foi à Lua pela primeira vez, com o projeto Apollo. Na época se gastou muito dinheiro para fazer com que o homem pudesse ir à Lua. E quando o homem chegou na Lua, foi visto que, na verdade, pouca coisa na Lua responderia às perguntas importantes para o ser humano. Da onde nós viemos? Quem nós somos? Para onde nós queremos ir? Não está na Lua a resposta para essas perguntas. E os cientistas começaram a achar que a resposta poderia estar dentro do próprio ser humano, e não a milhões de quilômetros de distância daqui. E aí surgiu a ideia, então, do projeto Genoma Humano. Com o projeto Genoma Humano, nós poderíamos descobrir dentro do próprio ser humano, quem sabe, as respostas para essas perguntas tão fundamentais. No dia em que nós soubermos quantos genes nós temos, quais são as proteínas que eles produzem, qual proteína que uma pessoa com uma doença não produz, nós poderíamos, quem sabe, obter a cura para doenças que hoje nós não temos capacidade ainda de curar, como a diabetes, a hipertensão arterial, a doença de Alzheimer e outras doenças menos conhecidas, como, por exemplo, a fibrose cística ou mucoviscidose, que é uma doença que afeta o pulmão e o pâncreas, e que 1 em cada 2.500 crianças nasce com essa doença. Com a possibilidade da gente descobrir o gene dessa doença, nós podemos agora pensar em curá-la. E podemos também descobrir quem tem predisposição a ter filhos com essa doença. E 1 em cada 50 pessoas na população tem predisposição para ter filhos com essa doença. Então o projeto Genoma Humano não vai servir apenas para os indivíduos que já estão com uma doença genética. Ele vai servir para todas as pessoas saberem se tem ou não predisposição a ter filhos com determinada doença, e no futuro, quem sabe, poderemos evitar que as pessoas venham a ter esses problemas nas suas famílias. O interessante desse projeto Genoma é mostrar como o mapeamento genético ele é importante para identificar essas doenças hereditárias e genéticas. Bom, essa foi a nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato. Aqui é o nosso site Ciências Biológicas e -if@hotmail.com.